No vídeo de hoje vamos tratar de 3 assuntos. Em primeiro lugar, vamos dar uma passeadinha nos gastos exacerbados do governo federal referente ao mês de novembro, tendo como contraposição uma arrecadação que continua caindo, ou se cresce muito pouquinho em termos nominais, não reais. Segundo ponto, é um repiquezinho que, a meu ver, é preocupante da inflação oficial do Brasil, a antecipação medida pelo IPCA 15, e vamos finalizar o vídeo comentando rapidamente a respeito do impacto da decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em aumentar, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, de 2024, o imposto federal sobre óleo diesel em 30 centavos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, vamos falar a verdade, gastar é muito bom, especialmente nas coisas que nós gostamos. Se vocês realmente quiserem me agradar, me coloquem numa loja de quinquilharias, daquelas que, em princípio, a gente não sabe muito qual a utilidade, mas são tão legais que a gente quer levar para casa. Outras pessoas preferem roupas, carros, enfim, cada um tem suas preferências. Eu gosto de badulac, de quinquilharia, que depois eu vou descobrir para que usar. Mas é claro que eu não vou gastar uma parte relevante do meu dinheiro nessas compras mesmo que eu gosto tanto delas. Eu sei que a utilidade é questionável e, como a maior parte dos brasileiros, eu também tenho um orçamento que merece cuidados, merece um tratamento com carinho para não chegar no final de algum período do mês, vamos dizer assim, e tá estourado, tá no negativo, ou vou ter que pagar juros. Só tem uma coisa, existem outras pessoas, digamos assim, menos responsáveis, que gastam como se não houvesse amanhã. É hora de botar o pé na jaca, vamos botar o pé na jaca e depois se vê como se faz. Dentre eles está o nosso governo federal. O que eu venho insistindo tanto, mas tanto, durante esse ano todo? O governo gasta mais do que arrecada, isso gera déficit público gera inflação, ou então necessidade de alta de impostos, isso recai contra a sociedade brasileira. Em novembro, essa história de gastar mais do que arrecada não foi diferente, foi o que aconteceu, gerando nas contas federais da União um déficit de 39,389 bilhões de reais. Isso é muita grana, gente. No ano, ou seja, de janeiro a novembro, ainda não tem dezembro para contabilizar essa história, o déficit do prejuízo do nosso país, da União, ficou em nada mais de 114,3 bilhões de reais. Tranquilamente vai superar os 130 bilhões no fechamento agora de 2023. E isso é muito sério. É aquela coisa, gastos sem medida, quando a arrecadação, que é a fonte dos recursos que deveriam financiar ou cobrir esses gastos, não responde da maneira pela qual o governo espera. Olha só, os ganhos de impostos administrados pela Receita Federal tiveram, nesse último mês de novembro, uma queda real de 2,7%. Foram, em novembro, repetindo, de 2023, 110 bilhões, frente a 113,5 bilhões lá em novembro do ano passado, mas, descontando a questão da inflação, assim uma queda real na receita, como eu falei, de 2,7%. E onde que ocorreram as quedas mais significativas em termos de arrecadação tributária? Aí a coisa fica mais pesada ainda. Olha só, o imposto de renda, especialmente pessoas jurídicas, caiu 6,6%, repetindo, novembro de 2023, novembro de 2022. A contribuição social sobre o lucro líquido recuou 21,3%. O que significa isso, gente? Esses impostos que eu citei, eles são decorrentes da dinâmica da atividade econômica. Se as empresas vão bem, essa arrecadação cresce, e se vão mal, elas caem, porque o lucro que gera o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido também são mais reduzidas. E olha só, a CSLL caiu 21% e o imposto de renda 6,6%. Isso significa o quê? As empresas do país estão produzindo menos e contribuindo menos, apesar de estarem sendo mais pressionadas a pagar mais impostos. O que está acontecendo? Aumentou a pressão tributária, no entanto, a capacidade contributiva das empresas brasileiras e dos brasileiros também já está por mais esgotada, e ao invés de arrecadarem mais, a atividade econômica, por essa situação, ela cai e o governo acaba arrecadando cada vez menos.
Eles tiveram apenas crescimento de arrecadação de 11,5% no IPI por conta do aumento de alíquotas, especialmente sobre combustíveis, e também na COFINS em função do aumento de empregabilidade que ainda existe. Atividade econômica, o imposto sobre atividade econômica, caiu brutalmente a arrecadação, e isso é muito sério, mostrando que os negócios aqui no Brasil não vão nada bem. Por outro lado, enquanto essa arrecadação ela cai 2,7%, a despesa do nosso governo federal aumentou em nada mais, nada menos do que 20%. O que é isso, gente? Imagina, você ganha menos dinheiro e gasta mais, o que vai acontecer com as suas contas? No caso de um governo, aumenta o déficit público, e o que acontece com esse déficit público? Você paga de duas formas, ou através da inflação, que ainda não está em ponto desesperador, muito longe disso, mas já vem mostrando algumas reações que nós vamos analisar logo logo, ou então via aumento exatamente dos impostos que realmente não vão dar eco à fome de gastança do governo federal. Gente, isso é uma coisa importante. A continuar assim, o déficit público brasileiro tende a aumentar e os cenários a partir disso não são nada positivos, especialmente para 2024. Agora vamos para o segundo assunto do nosso vídeo, que é inflação. Hoje foi divulgado pelo IBGE o IPCA 15, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, meio do mês, ou uma antecipação da inflação brasileira de dezembro, inflação oficial. O resultado foi uma alta de 0,4%. E eu sempre falo, é mais ou menos tranquilo, a gente está numa zona de conforto quando a inflação mensal ela fica até 0,3%, 0,35% no máximo. Esse percentual divulgado pelo IBGE hoje passou um pouquinho esses limites, foi, como eu falei, 0,4%. Isso nos fornece, em termos analisados, uma alta de preço próxima a 5%, que está bem fora dos patamares fixados de metas inflacionárias pelo Banco Central, que deve estar entre 3,5% e 4,5%. Mas vamos ver o que aconteceu com os produtos vendidos, com os produtos consumidos aqui no Brasil, em termos de preços, nesse período compreendido entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro. Olha só, um peso muito grande foi o grupo de consumo de alimentação e bebidas, e isso é uma coisa que já era esperada, não envolve nenhuma questão mais séria, é cíclica, vamos falar assim, por conta da frustração das colheitas de hortigranjeiros. Já vamos detalhar melhor isso aí. Depois nós tivemos no setor de habitação uma alta de 0,48%, acima dos padrões, finalizando com o setor de transporte 0,77% e despesas pessoais 0,56%. Vamos ver especificamente aonde pegou nesses itens. No grupo de alimentação, nós estamos ainda pagando as consequências das chuvas no sul, estiagem no centro-oeste e em grande parte do sudeste, com uma alta de cereais, leguminosas e oleaginosas da ordem de 5,3%. Eu falo, a maior parte são produtos alimentares de ciclo curto, daqui a pouco recupera a produção, recupera a safra com a normalização climática e os preços tendem a voltar para trás, ou seja, tende a ter uma deflação se não houver outros fatores. Hortaliças e verduras, também nesse âmbito, registrou alta de 5,16%. Depois tem tubérculos, 1,58%, óleos, 1,47%. E pelo lado inverso, as proteínas que estavam caindo de preço de maneira muito intensa, agora ficaram mais moderados. A queda do preço de leites e derivados foi 0,6%, carne 0,5%, aves e ovos 0,17%. Então, nessa questão de alimentação não é muito preocupante. Sim, pesa no bolso, mas no que nós analisamos aqui, prioritariamente a macroeconomia brasileira, especialmente da inflação, isso aí tende a ter uma normalização nas próximas semanas e meses. Porém, olha só, o grupo de habitação registrou uma alta de 0,48% na inflação prévia de dezembro, pressionada exatamente pela alta do preço da energia residencial de 0,82%. Eu tenho lido muita notícia que várias concessionárias entraram num ciclo de aumento de tarifas
energéticas, e grande parte dessa tarifa que se paga envolve subsídio a outros setores que não dizem respeito, pelo menos diretamente ao consumidor. É interessante ficar de olho nisso e vamos mesmo no verão tentar economizar um pouquinho de energia, senão isso vai pegar pesado na finalização do orçamento do mês. E no ramo de transporte, no grupo de transportes, que pegou pesado foi a alta do preço dos transportes públicos. Foi de 4,1%, o resto não foi tão preocupante assim. Problema é o seguinte: começou a alta temporada, passagens aéreas subiram mais ainda e o preço de muitas companhias de ônibus municipais ou até interestaduais também aproveitou o momento para dar uma subidinha no seu preço. E no âmbito da saúde e cuidados pessoais, a inflação foi bem moderada mesmo, 0,14%, mas eu chamo a atenção da alta dos planos de saúde. 0,77%. Finalmente, gente, pelo outro lado, que caiu de preço, continua o destaque que eu dei algumas semanas atrás no âmbito de artigos de residência, que teve uma deflação de 0,15%. Mas, dentro disso, o que está acontecendo? Por exemplo, preço de TV, aparelho de som e informática, queda de 1,26%. Poxa, esses equipamentos estão dentre os preferidos no Natal das pessoas, quando querem dar um presente ou receber um presente, talvez de si próprio, mais elegante, mais refinado no Natal. Muitas vezes se migra para essa parte de um novo computador, uma TV nova, aparelho de som, enfim. Isso aí, mesmo nessa época de Natal, que se esperaria um aumento do consumo de tais produtos, teve deflação de 1,26%. Isso é aquela tecla que eu venho tocando. O consumo de bens duráveis vem caindo e isso faz com que os preços retroajam. Pode contrabalançar um pouquinho a nossa inflação brasileira, mas é sinal sim de que as pessoas estão mais conservadoras no seu consumo, procurando adiar ou cancelar tais gastos, e isso significa um ambiente tendendo ou já introduzido no processo de recessão. Pessoal, só para resumir a questão, a inflação, a antecipação, a prévia da inflação de dezembro pelo IPCA 15, ela foi, em primeiro lugar, além do que seria o razoável, além de 0,35%. Um pouco além, mas além. Então, não vou dizer que acendeu o sinal vermelho, mas o amarelo. Outro aspecto é que, mesmo com a desaceleração da alta do preço dos alimentos, que vinha puxando a inflação dos meses anteriores, o que aconteceu? Houve uma aceleração geral desse índice de preço, calcado em outros segmentos de consumo, e isso também é preocupante. E pelo jeito, a inflação fechada de dezembro, vamos falar primeiro a 31 de dezembro, medida pelo IPCA cheio, como se diz, deve superar essa marca de 0,4%. Tomara que não ocorra, mas se acontecer, as nossas preocupações aumentam muito para essa variável importantíssima para todos os brasileiros a partir de janeiro de 2024. E o nosso último assunto diz respeito a uma gasolininha inflacionária que já vai ter logo na abertura de 2024. Não, gasolina não é. É diesel inflacionário. Por quê? Mesmo com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, especialmente por conta da desorganização da OPEP e das bagunças que estão ocorrendo no Oriente Médio, inicialmente deu uma alta especulativa, agora está ocorrendo uma baixa especulativa, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu, como eu disse, aumentar em 30 centavos a tributação federal sobre óleo diesel. Qual é a consequência disso? Primeiro, é claro, o diesel vai ficar mais caro, pelo menos 5% mais caro, de acordo com o preço médio atual. Isso vai impactar na inflação, tendo também um efeito multiplicador, porque o diesel faz parte da matriz de custo da maior parte das empresas, seja no consumo próprio ou até nos produtos que são carregados por caminhões, no frete. E esse aumento de 30 centavos por litro vai fazer parte dos custos dos produtos que vão ser vendidos. É óbvio, evidente, correlato. E qual é a intenção do ministro da Fazenda em relação a isso? Aumentar a arrecadação pública para financiar tanto aumento de gasto assim, como nós comentamos na primeira matéria desse vídeo. Olha, se o consumo de óleo diesel fica estável no Brasil, a arrecadação
a mais desses 30 centavinhos por litro para o governo federal vai girar em torno de 18,5 a 20 bilhões de reais em 2024. É lógico que isso aí tende a amenizar o buracão que encontra as contas públicas. Lembrando, esse ano o déficit primário vai fechar em patamares acima de 130 bilhões. Alivia, porém não resolve. A questão é a seguinte: da onde que vai sair esse dinheiro? No frigir dos ovos, quem é que paga esse dinheiro todo? Sou eu, sou você, ou enquanto estivermos dirigindo veículos a diesel, ou mais notadamente quando estamos consumindo no supermercado ou em qualquer loja produtos transportados por veículos que consomem esse tipo de energia. Gente, essa notícia já era esperada, não vou mentir, existia já essa intenção do governo federal, mas realmente não é um bom presságio sobre o que pode acontecer em termos econômicos, especialmente tributários, a partir do início do ano que vem, lembrando que a segunda fase da reforma tributária deve começar lá por fevereiro, mais tardar março. Pessoal, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu disponibilizei e analisei para vocês aqui no Fora de Curva. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau gente!